Olá, muito bom estar com você. Hoje a gente está aqui novamente invadindo a sua casa, com a sua permissão, para conversar com você sobre temas interessantes que normalmente informam, orientam e edificam a nossa vida. Assim é o Cabeça para Cima, assim é a programação da Rede Boas Novas de televisão, que abençoa vidas e que você tem conferido, tem validado com a gente que efetivamente a Boas Novas, ela abençoa vidas. Hoje eu quero mandar um abraço super especial para a Lise que sempre nos escreve, que sempre manda e-mails falando sobre o programa, falando sobre reflexos desse programa na sua própria vida, na vida dos seus amigos. Lise, eu já te mandei dizer isso por e-mail, mas eu quero confirmar aqui, olha, você abençoa a minha vida, você abençoa a vida de toda a equipe do Cabeça para Cima, com seu reforço, com seus comentários positivos e com as suas críticas e sugestões sobre os nossos programas. Que Deus abençoe a tua vida, querida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que interagem com a gente dia a dia aqui na Rede Boas Novas de televisão. Queridos, é uma bênção podermos chegar até você pela Rede Boas Novas, pela internet, no nosso site www.boasnovas.tv. E nós queremos agradecer, como sempre fazemos, aos nossos semeadores. Vocês nos dão ânimos, vocês nos encorajam, vocês permitem que nós possamos a cada dia caminhar um pouco mais, atingir os nossos objetivos. Você, semeador de boas novas, faz toda a diferença. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele atenda aos desejos do teu coração, porque só Ele pode fazer isso. E nós aqui, a cada dia, também oramos por você, pedindo a Deus que Ele abençoe você e toda a sua família. Você que ainda não é um semeador, que também tem sido abençoado pela nossa programação, vem fazer diferença também de uma forma mais direta. Vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Liga 1-2112-6300 ou entra lá no nosso site, o www.boasnovas.tv e seja um semeador. Não importa com que quantia. Qualquer quantia que você contribuir, ela vai fazer diferença. Porque quem faz a obra, você sabe, né? É o nosso Deus. E Ele, do nada, Ele faz gerar vida. Ele, a partir da sua contribuição também, Ele transforma isso e nos garante o nosso maná, o nosso pão de cada dia. Portanto, seja um semeador. Liga 212-6300 ou entra no nosso site e vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Continuaremos orando por você da mesma forma. Continuaremos pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida, de toda a sua família, que o Senhor abençoe o Brasil, que queremos sempre cobrir com as boas novas de Cristo. O Brasil, ele é reconhecido como um dos países com a maior diversidade étnica e cultural do mundo. Temos hoje mais de 100 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. E nós, brasileiros, damos conta das nossas enormes diferenças regionais. A pergunta que se faz é: como um país com características regionais tão diferentes, ele pode manter uma identidade nacional? Será possível? O que nos une? Qual é a nossa marca? O que nos faz parecer brasileiros? É isso que nós queremos entender hoje com os nossos especialistas aqui no Cabeça para Cima, quando conversamos com você sobre identidade brasileira. Vamos para o nosso informativo e já eu reencontro vocês. O homem, sociologicamente, é um ser composto. Isso significa que sua identidade é definida por diversos elementos, como sua origem, história, etnia, religião e família. O modo como os grupos representam essa realidade é fundamental na definição da própria identidade social. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. O Brasil, por ter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Os principais disseminadores da identidade brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, árabes, alemães, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. É isso aí, né? A gente sabe que o Brasil é considerado um país com dimensões continentais, muitas vezes. A gente mesmo considera que temos vários Brasis dentro de um único Brasil. Cada região nossa, ela tem característica própria.
né? Quem é que não fala do chiado do mais do carioca? Quem é que não fala da porta de São Paulo? Quem é que não fala do trem-bom de Minas? Ou tantas outras formas, né, do cantado, e aí, né, palavras típicas de cada uma das nossas regiões. O Brasil, ele tem diferenças muito marcantes, mas será que nós podemos efetivamente garantir que temos uma identidade brasileira fora do Brasil ou para nós mesmos? Qual é a nossa identidade? É isso que a gente quer refletir um pouquinho aqui no Cabeça para Cima de hoje. Olha, temos especialistas que vão nos ajudar nessa reflexão. Recebo aqui no estúdio a Simone Terra, ela que é professora de pós-graduação na SPM Rio. Ela também é formada em Ciências Sociais pela UF e pós-graduada em Pesquisa de Mercado e Marketing Estratégico na ADTEM, na França, e ela também é diretora de estratégias da Dia Comunicação. Um currículo, hein? Grande, né? Que bacana, mas isso é só para dizer o quanto a gente fica feliz de te receber aqui no programa para conversar sobre identidade brasileira. Muitíssimo obrigada também pelo convite, Celeste. Muito bacana. Pois é. Você é uma estudiosa desse assunto? Eu sou, na verdade, o que me interessa muito é a identidade de uma forma geral. E é exatamente o que você falou. Quando a gente olha Brasil, a gente vê diferenças gritantes. E que, como eu sou uma pessoa que trabalha para o mercado, eu consigo identificar, assim como o mercado, diferenças em comportamento de consumo, hábito de compra, que vai desde, por exemplo, o café da manhã do Nordeste, né, onde as pessoas comem as raízes, macaxeira, inhame, até o tipo de sabão em pó que se usa num lugar ou no outro, o tamanho da embalagem, aí vai. Então, a gente, hoje eu estudo identidade muito ligada a consumo, porque a gente entende que influência cultural está diretamente ligada a consumo. Verdade. Vamos já entender melhor esse negócio. Deixa eu apresentar o nosso outro convidado, porque hoje completa o nosso time, o Gabriel Barbosa. O Gabriel, que ele também, na verdade, ele é formado em Ciências Sociais pela UFRJ, ele é mestre em Antropologia pela UF, onde é doutorando. E ele também é vinculado ao Laboratório de Etnografia Metropolitana da UFRJ. Olá. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Você. Muito feliz de estar aqui para discutir esse assunto que é tão importante no contexto brasileiro, né? Olha, eu amo antropologia, viu? Acho que estudar antropologia é uma coisa assim fantástica, né? Porque nos permite, de fato, conhecer melhor o ser humano, né? Seus hábitos, etc. Porque tem uma explicação até para essas questões todas. Muito bacana, muito bacana. Gente, então, a gente vai falar de identidade brasileira. O Brasil é tão diferenciado, né? Características tão diferentes. É possível da gente falar numa identidade brasileira? Eu acho que tem coisas que são muito marcantes. Existe uma coisa importante para ficar clara, é que, por exemplo, quando eu sou de Niterói, tá? Então eu tenho uma identidade regional que, dependendo da circunstância, eu vou dizer que eu sou de Niterói, dependendo, eu vou dizer que eu sou carioca. A mesma coisa acontece quando a gente pensa Brasil com relação ao mundo, tá? Quando a gente compara brasileiros com franceses, com americanos, existe uma identidade brasileira gritante, que é, inclusive, a força do que aconteceu agora na Copa, onde as pesquisas mostraram que os estrangeiros saíram daqui avaliando o quê? Que a melhor coisa do Brasil era a gente, Brasil. Verdade. Então, existe essa identidade que é muito clara se comparada, e que a gente pode falar de valores como, por exemplo, a simpatia, a hospitalidade, a gentileza, a alegria. Outro dia eu estava no avião e eu vi uns franceses conversando e um francês falou em francês para o outro assim, você já fez um amigo aí, né? Ele sentado atrás. E como eu falo francês, eu brinquei com ele e falei, no Brasil é muito fácil fazer amigos. Aí ele olhou para mim e falou, menina, é verdade, vou te dizer uma coisa, que coisa incrível, que alegria de viver desse povo. Então, acho que isso é uma marca brasileira que é muito forte. De fato, né? Isso a gente ouve o tempo todo
E amigos e parentes também meus que moram no exterior, eles têm uma alegria enorme em chegar aqui no Brasil. E exatamente isso, né? Quer ir para a rua, quer ter contato com o povo, quer desfrutar dessa alegria do povo brasileiro, que é uma marca efetivamente forte, né? Mas é essa a nossa marca? Eu acho que, bom, a identidade, né, é um tema muito caro aos antropólogos e à antropologia como um todo. Mas a gente tem um papel um pouco chato, né, que é desconstruir essas superficialidades e se aprofundar um pouco. E muitas vezes também fazer uma discussão histórica disso, né? A identidade nacional, tal qual a gente identifica hoje como uma marca, por exemplo, a marca do brasileiro, a marca do francês, ela é muito recente historicamente. Se a gente for pensar na formação dos Estados-nações, né? Quer dizer, o Brasil, tal qual uma nação, tal qual um Estado, né? Hierarquizado, estruturado, institucionalizado, é muito recente, né? A partir do Império, a gente foi delimitando nossas fronteiras, delimitando o que a gente entendia como Brasil e como brasileiro. Então, obviamente, isso o que não quer dizer que a identidade não exista por si mesma, né? Somente ela tem uma característica histórica e tem uma característica muito fluida, como a Simone estava tocando no assunto, de que dependendo do contexto, sua identidade varia, né? Sua identidade, você se identifica de acordo com o contexto que você está se relacionando no momento. Então, obviamente que é possível identificar as características da identidade brasileira, mas obviamente que isso é muito mais complexo, é muito mais construído e historicamente construído do que se pensa, né? O que é, de fato, a afirmação de identidade, né? Muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa no povo alemão, a gente pensa na rigidez, né, do povo alemão, tem uma característica de povo, assim como o brasileiro tem da alegria, eles têm de serem mais rígidos, mais duros, etc. Se você pensa no francês, mais fashion, essa coisa toda. No americano, muitas vezes, a gente pensa como um consumista, né? Como são algumas coisas que eles saltam aos olhos. O que pode se chamar, né? O que faz essa afirmação da identidade de um povo? O que é importante a gente entender é que esse movimento, inclusive esse nome, né, ele começa a acontecer a partir da década de 50. Muitos teóricos acreditam que todo o processo de identidade e afirmação dessa identidade surgiu em oposição à globalização. Então, quanto mais todo mundo usa calça jeans e ouve música eletrônica, mais eu preciso ouvir música eletrônica com maracatu no fundo, com samba no fundo, mais eu preciso ser um indivíduo único, pertencente a um grupo, pertencente a uma tribo, pertencente a uma nação. Perfeito. Então, quando a gente repara, por exemplo, as guerras étnicas, bascos, a gente vai perceber isso no mundo inteiro, né? Toda a independência russa, na verdade, começou a acontecer pela essa necessidade de afirmação da sua nacionalidade, da sua cultura, da sua integridade, enquanto grupo diferenciado de um outro, né? A primeira regra básica da identidade é a diferença entre nós e eles. E a gente está falando de Brasil, mas isso acontece aqui dentro do Brasil. Então, é eterna implicância entre cariocas e paulistas, entre pernambucanos e baianos, entre niteroenses e são gonçalenses. Isso é uma coisa natural. Niteroenses e cariocas, eu não posso resistir, porque desde que você falou nisso, eu estou pensando, né? Você é de Niterói, a alegria... A alegria do niteroense olhar para o lado de cá. Para o lado do Rio. Então, justamente essa brincadeira. E quando você pensa, né, por exemplo, tem lugares que eu chego, se eu estou muito chateada com o Rio num dado momento, eu faço questão de marcar, eu sou de Niterói. Aí, num outro momento, você chega num lugar, e carioca é uma marca, né, ser carioca. Sem dúvida. E de onde você é? Não, ali é interessante eu dizer que eu sou carioca. Isso perpassa um monte de gente da mesma forma, né? Então, quando a gente pensa Brasil, em alguns momentos eu vou usar eu sou brasileiro, em alguns momentos eu vou usar eu sou carioca, mas de qualquer maneira, a afirmação da identidade é eu quero pertencer a um grupo. Isso eu acho que é o fundamental.
Interessante a Simone ter tocado nesse ponto da globalização, né? Porque se imaginava durante todo esse período de desenvolvimento tecnológico, de comunicação muito avançado, a partir da década de 50, 60, chegando até o ponto onde a gente está hoje, né? De que a globalização pasteurizaria tudo, né? Tudo se tornaria homogêneo, né? Todas as diferenças se tornariam homogêneas e o francês pareceria cada vez mais com o brasileiro e todos os hábitos seriam muito iguais. O que, na verdade, que se começou a perceber é o contrário disso, né? Os processos de reafirmação identitária, né? As novas tecnologias de comunicação permitiram que grupos passassem a almejar um reconhecimento público, né? E que até então estava relegado a uma marginalidade, a um silêncio, né? Que esses grupos, obviamente, já existiam, mas não como tais na arena pública. Então, a partir da globalização, paradoxalmente, passam a ter uma oportunidade de se constituir como tais, né? É isso mesmo. Também me chamou a atenção esse fato porque é impressionante e você chama atenção mesmo para isso, né? Porque essa é uma questão. A globalização, ela vem, o que acontece lá no Japão, a gente já está sabendo aqui agora, né? O que levava um século antes para chegar até aqui, agora chega no minuto seguinte. O que acontece aqui numa metrópole como Rio de Janeiro reflete no minuto seguinte no interior do Brasil, mais longínquo, lá no norte, só para a gente pegar uma distância enorme, né, do outro lado do Brasil. E a tendência é tornar tudo comum, tornar tudo igual. Mas aí vem a questão da identidade, né? Nesse mar de coisas iguais, como é que eu marco a minha presença, eu marco quem eu sou, eu marco a minha identidade de brasileiro, né? Isso é muito fantástico. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e eu quero entender com vocês aí agora, como é que a gente faz essa marca, como é que se estabelece essa identidade no meio de tantas coisas iguais, né? Como é que a gente marca as diferenças, tá legal? Intervalo.